Boa noite. Hoje é dia 26 de outubro e nós vamos estar dando início então à disciplina de contabilidade avançada. E nós vamos começar então com essa primeira parte aqui. Tá visualizando bem aí, Ana? Tô sim, professor. Perfeito. Então vamos lá. Então a consolidação, ela é um procedimento, né? Extremamente necessário, inclusive ele consta na legislação que ele é necessário ser feito, né? Mas sempre para grupos empresariais, ok? Começando a aula, alguém quer entrar. Edivaldo. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, professor. Tá me ouvindo bem? Bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Vamos lá. Eu vou desativar o som aqui. Vamos continuar. Beleza. Obrigadão. Falou. Então, para grupos empresariais, ou até no caso, se uma entidade possuir controle sobre outra entidade. Então, o que acontece? É muito comum em grupos empresariais. Então, você pega aí os conglomerados de banco, né? Então, você tem aí o grupo Itaú Unibanco, você tem o Bradesco, você tem... São grandes corporações financeiras, né? Quando você fala, por exemplo, do Bradesco, né? Você tem o Bradesco Asset, você tem o Banco Bradesco, você tem o Bradesco DTVM, né, que é o Bradesco Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, a parte de poupança e assim por diante. São empresas diferentes que todas elas são sociedades anônimas, têm que estar fazendo, emitindo seus balanços, e depois o Banco Bradesco, que é a controladora de todas as demais empresas, né? Ele vai ter que consolidar todas as demonstrações em uma só. Então a consolidação ela é obrigatória. E às vezes acontece de uma empresa ela ter o controle sobre outra. Então são duas empresas só, né? Uma é a controladora, a outra é a controlada. Mesmo assim é obrigatório fazer a consolidação. E aí tem aquela questão, né, que nós temos que sempre observar a essência sobre a forma, né? Então, o que acontece? No conceito acionário, né, mesmo que a gente não consiga perceber o controle, então a gente fala assim, mas a empresa não tem 50% ou mais das ações com direito a voto, né? Mas aí tem que lembrar assim, né? Nós temos que ver se não tem influência significativa, né? Então, o que é uma influência significativa? Nós já vimos isso anteriormente, né? Ter condição de interferir nas decisões estratégicas, interferir na política financeira, na política operacional da entidade que é controlada. E desta forma, se houver uma influência significativa, também há necessidade de fazer a consolidação do balanço. Então, o processo de consolidação, ele tem o objetivo de evidenciar posições que estão em separado, de forma conjunta, em uma única empresa. Aí vem aqui a parte do CPC, né? É o CPC 36, que fala dessa questão das demonstrações financeiras, né? Então, o que ele fala para nós, né? Demonstrações consolidadas. Ele dá uma série de definições, né? Ele fala assim, são as demonstrações contábeis de um conjunto de entidades de um grupo econômico, apresentadas como se fossem as de uma única entidade econômica. Eu quero que vocês percebam bem essa questão, porque assim, as empresas são todas individuais. Uma das empresas é a controladora, as demais são controladas. Aí o que vai acontecer? A controladora tem que apresentar a demonstração consolidada, as demonstrações demonstrações financeiras consolidadas. Só que lembrem-se, não se forma uma nova empresa. Simplesmente a controladora apresenta o seu balanço e ao lado balanço consolidado. A sua DRE e ao lado a DRE consolidada. Tá? É simplesmente isso. É uma forma de apresentação apenas. O CPC 36 também fala de controle. Ele fala que controle é o poder de governar as políticas financeiras e operacionais da entidade de forma a obter benefício das suas atividades.
Então, ele também define grupo econômico, né? Então, ele fala, grupo econômico é a controladora e todas as suas controladas. Eu já dei exemplo, por exemplo, um grupo econômico, Grupo Silvio Santos, Grupo Pão de Açúcar, que nem eu falei, o sistema financeiro, cada um dos grandes bancos, né? Se você pegar o Santander, Bradesco, Itaú, o Safra, mesmo o Banco do Brasil, né? A Caixa Econômica tem umas peculiaridades. Mas se nós pegarmos os bancos mesmo, propriamente dito, eles todos são grupos econômicos. Então você pega o Banco Comercial, que é, por exemplo, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco Santander, o Banco do Brasil, o Banco Safra, né? Esses são os bancos comerciais. Eles são os controladores. E aí, dentro do grupo econômico do banco, tem lá várias empresas, né? Que sempre tem o nome do próprio banco, né? Por exemplo, Bradesco, Corretora, Santander, Poupança e Empréstimo, né? Itaú, DTVM, distribuidora de títulos, e assim vai. Então, cada uma das empresas trabalha num determinado segmento do mercado financeiro, mas todas elas fazem parte do grupo daquele banco. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, deixa eu te perguntar. Como o senhor acabou de falar, todas as empresas têm praticamente o mesmo nome da controladora. Sim. Há casos de ter outro nome que não seja exatamente o nome dessa controladora? Ou tem que ser necessariamente o nome dela? Existe sim, porque tem alguns bancos, acho que o Bradesco, se eu não me engano, ele comprou, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele comprou o Banco Mercantil Finasa, né? Nossa, E aí ele conservou alguma coisa do Finasa, né? Com o nome Finasa mesmo, ele não mudou o nome. Então, pode sim, não tem problema nenhum. Basta que esteja lá, no momento que você cria a empresa, né? Por exemplo, você criou lá uma empresa que não leva o nome do banco propriamente dito. Mas no Estatuto Social está dizendo, olha, o Banco Bradesco tem 60% das ações. Pronto, ele é o controlador. Está informando quem é o majoritário, né? Exatamente. Não, perfeito. Obrigado, professor. Imagina. Falei, né? Mas deixa eu falar aqui. A Maria Júlia chegou agora. Boa noite. Quem que chegou agora? Ana Cláudia também, é isso? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom. Bom. Participação de não controlador, né? Então ele fala para nós assim, o CPC 36 fala, é a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível diretamente ou indiretamente, né, direto ou indiretamente, à controladora. Então vamos supor, que eu acabei de falar, o Banco Bradesco tem uma das empresas dele lá que ele tem 60% das ações. Ele é o controlador. Agora, e os outros 40%? Os outros 40% das ações estão distribuídos aí entre outras empresas, né? Pode ser que outras empresas compraram as ações ou mesmo pessoas físicas. Então, eles são os minoritários, né? É aqueles que, mesmo que juntar todo mundo, né? Eles não conseguem tomar uma decisão porque a quantidade de ações é muito pequena, muito baixa, né? Então, seria, quando a gente fala não controlador, são os minoritários, aqueles que detêm a parte menor do capital votante da empresa, né? Controladora é uma entidade que tem uma ou mais controladas, né? Quando ele fala para nós de demonstrações separadas são aquelas apresentadas por controladora, investidor em coligada ou empreendedor em entidade controlada em conjunto, uma joint venture, nas quais os investimentos são contabilizados com base no valor do interesse direto das investidas, em vez de nos resultados divulgados e nos valores contábeis dos ativos líquidos das investidas. É só lembrar também assim, quando a gente fala dessa questão de se eu não sou o controlador, se eu não sou o que detém a maior parte das ações, né, que eu tenho uma parte pequena, a forma como eu contabilizo e a forma como eu mensuro o custo desse investimento
é diferente, né? Então, assim, se eu sou minoritário, eu vou trabalhar com a valorização pelo custo de aquisição. Se eu sou o majoritário, eu tenho que trabalhar com o método de equivalência patrimonial. Tá? E aí também tem uma outra observação que quando fala de demonstrações individuais, tem que dar uma olhadinha no CPC 35, que fala das demonstrações separadas, né? Quando uma empresa tem que publicar e ela não tem essa questão de grupo empresarial, não tem essa questão de uma empresa investindo na outra, né? Controlada é uma entidade, né? Incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade, tal como uma parceria, na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então ele está dizendo para nós assim, olha, é aquela empresa que na realidade ela tem que obedecer à controladora, né? É a controladora que manda nela, a controladora que toma as decisões, é a controladora que vai nomear quem são os administradores, quem faz parte do conselho de administração, quem faz parte do conselho fiscal e assim por diante, porque ela detém o poder, né, de votação, de decisão. Aí tem a questão da coligada, são as entidades sobre as quais um grupo ou uma única empresa tem uma influência significativa, mas não tem o controle. Então, assim, nós já mostramos isso também anteriormente, né? Eu tenho pequena quantidade de ações, normalmente a gente fala assim, mais de 20, menos de 50, para considerar, né? E o que vai acontecer? Eu não tenho o poder de tomar decisões, mas eu consegui colocar uma pessoa dentro do conselho de administração. Eu nomeei um representante. Ou eu consegui nomear um diretor estratégico, por exemplo, um diretor financeiro, diretor geral, o controller da empresa, o CEO, né, sei lá, alguma coisa assim. E aí, mesmo que eu não tenha a quantidade de ações para tomar as decisões, através dessas pessoas que eu consegui colocar na empresa, eu tenho influência significativa. Perfeito? Então seria isso. Também tem uma outra questão que é assim, vamos supor, eu tenho uma empresa, a minha empresa detém 30% de ações de uma outra empresa, onde o meu filho é diretor. Olha que beleza, né? Então o que acontece? Eu tenho influência significativa na outra empresa. Perfeito? Porque precisa lembrar, quando é parentesco, né, parentes, então a gente tem que lembrar, ascendentes, né, então seria pai e mãe, descendentes, os filhos, e colaterais, que seriam irmãos. É o que a legislação considera assim de forma direta. Então, se tiver irmão, se tiver irmã, se tiver pai ou mãe, se tiver filhos que estejam em cargos chaves na empresa, e mesmo que eu não tenha uma quantidade grande de ações, eu tenho uma influência significativa nessa empresa. Daí vem aqui algumas considerações, né? Novamente falando da FIPECAF, porque é uma referência, né? Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Contábeis, Administrativas e Financeiras, né? É um instituto da USP, né? Uma fundação lá da USP, né? Então, o que ele fala para nós, né? O objetivo da consolidação é apresentar aos usuários da informação contábil, principalmente acionistas e credores, os resultados das operações e a posição financeira da sociedade controladora e de suas controladas, como se o grupo econômico fosse uma única entidade. Então, como? Não é uma única entidade, mas quando você apresenta a demonstração consolidada, parece que é uma única entidade. Isso permite uma visão mais geral e abrangente e melhor compreensão do que inúmeros balanços isolados de cada empresa do grupo. Temos ainda a obrigatoriedade de consolidação conforme estabelecido na lei das SAs. Tá?
Então, na lei das SAs, ela fala para nós, olha, conforme artigo 249, para as companhias abertas. Então, se for uma companhia de capital aberto e ela tiver uma empresa que seja controlada, é obrigatório fazer a consolidação. Se você tiver grupos de sociedade, que são os grupos empresariais, aí tem um capítulo, que é o capítulo 21 da Lei 6.404, que vai falar sobre essa obrigatoriedade. Além disso, né, o pronunciamento técnico, que é o CPC 36, ele disciplina quanto à apresentação das demonstrações consolidadas, né? Aí o que acontece? Vamos pegar um resuminho da FIPECAF, né, que é mais fácil do que pegar todo o CPC, né? Então ele fala para nós assim, o pronunciamento técnico CPC 36 deve ser aplicado na elaboração e apresentação de demonstrações contábeis consolidadas de um grupo econômico de entidades sob o controle de uma controladora. Portanto, a controladora deve apresentar as demonstrações contábeis consolidadas nas quais os investimentos em controladas estão consolidados de acordo com as exigências do CPC 36. Então, eles até destacam para nós que, com a emissão desse código de pronunciamento técnico, aí, CPC 36, houve um enorme avanço, porque todas as sociedades por ações, mesmo as fechadas, então vamos destacar isso aqui, ó, isso é importante a gente lembrar, mesmo que a SA seja de capital fechado, ela é obrigada a fazer a demonstração consolidada. Ela só não precisa fazer a publicação, tá? E aí vocês vão falar, agora estão obrigadas à publicação? Sim, é só lembrar o seguinte, nós estamos trabalhando vocês estão tendo aula comigo de práticas 3 também. Então precisa lembrar o seguinte, nós vamos estar vendo lá no SPED, né, a questão da central de balanços. Então, o que acontece? A central de balanços é um dos módulos do SPED que você coloca todas as demonstrações, inclusive demonstrações consolidadas, você vai colocar o estatuto social da empresa, você vai colocar atas de reunião, deliberações dos órgãos de administração fiscal e assim por diante. Para quê? Para que você deixe isso de forma transparente, né? Para que outras pessoas, acionistas, o governo, enfim, né, possam ter acesso a essas informações. Então, essa publicação não precisa ser mais em jornal. Eu posso só colocar lá, transferir os arquivos lá para a central de balanços no SPED, tá? Então, com raríssimas exceções, né? Quando elas tiverem, então, investimentos incontrolados. Então, via de regra, todas as empresas SAs, né? Elas têm a obrigatoriedade de estar fazendo a publicação. Então, as companhias de capital aberto, elas têm que publicar lá na central de balanços no SPED e também tem que publicar no jornal ou no Diário Oficial, né, um jornal de grande circulação, e que é o que a lei determina, né? Ainda tem uma observação, até as limitadas, olha só, hein? Até as limitadas, se divulgarem informações, terão que fazê-lo, já que esse pronunciamento, né, foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem poderes sobre os profissionais contábeis brasileiros. Então precisa lembrar o seguinte, vamos pegar uma empresa que seja uma limitada, mas ela é uma empresa de grande porte. Então, o próprio Conselho já diz, né, e a própria legislação também já fala, empresas de grande porte se equivalem a empresas de capital aberto. Então, tem uma série de regrinhas que se aplicam às empresas de capital aberto que também se aplicam às empresas de grande porte. Então, se ela é uma empresa de grande porte, mesmo que ela seja uma limitada, se ela tiver investimento em outras empresas, ela vai ter que fazer a consolidação das demonstrações contábeis. Ok? Então, não é restrito apenas às sociedades anônimas. Aí nós temos aqui, né, procedimentos de consolidação, as transações, né? Então, ele fala para nós assim, ó,
quais são as transações entre as partes, né? Quando ele fala entre as partes, ele está falando entre a controladora e a controlada, que precisam ser eliminadas no processo de consolidação. Então, ali no artigo 250, né, da Lei 6.404, ele fala para nós: das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas as participações de uma sociedade em outra, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. Então ele está dizendo assim, olha, se eu tiver uma operação da minha empresa, que é a controladora, com a controlada, e tiver saldo nos balanços, eu vou ter que eliminar. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados, né, e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados de negócios entre as sociedades. Então, o que ele está falando para nós? Se uma empresa vender mercadoria para outra e essa mercadoria ainda estiver no estoque da empresa que comprou, eu tenho que eliminar esse saldo que sobrou. Tá? Por quê? Porque não foi realizado ainda o lucro dessa operação. Então não dá para a gente considerar a consolidação com esse saldo lá na outra empresa. Ok? E aí ele também fala que dessa forma essas transações ficaram mais claras, né? E identificadas no CPC 36, no seu item 18, onde determina que alguns procedimentos sejam feitos. Aí, passou um pouquinho aqui, né? Vem alguns procedimentos aqui de consolidação, né? Então ele fala para nós assim, olha, vejamos quais são as transações entre partes, né? Ou seja, entre controlada e controladora, que precisam ser eliminadas no processo de consolidação. Isso de acordo com a lei das SAs, né? Então tá lá, né? Isso aqui foi tirado do FIPECAF, que é um manual, né, de contabilidade, na página 656. Então ele fala, número 1, a natureza da relação entre a controladora e a controlada, quando a controladora não possuir, direta ou indiretamente, por meio de suas controladas, mais da metade do poder de voto da controlada. Tá? Então, assim, se ela não tiver mais da metade do poder de voto, então não precisa fazer nada. Agora, se ela tiver, aí nós vamos precisar providenciar algumas coisas. 2. As razões pelas quais, embora possua a propriedade, né, direta ou indireta, por meio de suas controladas, de mais da metade do poder de voto ou potencial poder de voto de investida, não detém o controle. Então, é aquela questão, às vezes não tem mais de 50%, mas tem o poder de voto, tem o poder potencial, né, tem o poder de controle, certo? Não detém o controle, mas tem esse poder. Outra questão que a gente tem que estar sempre observando, né? A data de encerramento do período abrangido pelas demonstrações contábeis da controlada utilizadas para elaboração das demonstrações consolidadas, quando forem de data de encerramento ou de período diferente das demonstrações contábeis da controladora e o motivo para utilizar uma data ou período diferente. Então aqui é um excesso de zelo, né? Um excesso de cuidado. Por quê? Vamos deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando existe essa relação controladora e controlada, o que vai acontecer? A partir do momento que a controladora ela conseguiu adquirir as ações ou criou a empresa, às vezes ela cria a empresa, né? Já como sendo uma controlada, né? Então a controladora já cria a controlada. Mas vamos supor que ela comprou a empresa, comprou as ações e agora ela é a controladora da empresa. Perfeito. O que acontece? Ocorre um processo de padronização. Então, a controladora vai passar para a controlada o plano de contas que ela usa. E a controlada vai ter que usar o mesmo plano de contas. Para quê? Para que as operações falem a mesma língua. Então, o mesmo plano de contas, falando a mesma língua, as duas empresas.
ela também vai passar procedimentos. Então, ela vai falar, olha, quando você fizer uma determinada operação, faça desta forma, porque é a forma que nós fazemos, tá? De repente ela vai falar, se você vai fazer o controle de estoque, faça pelo método do custo médio ponderado, porque nós utilizamos esse método. Então, ela vai padronizar, ela vai unificar todos os procedimentos contábeis entre as duas empresas para que os balanços conversar de forma tranquila, né? Ou seja, para que não haja nenhum tipo de divergência nem da forma de contabilização, nem da forma de mensuração e nem na forma de publicação da demonstração. Tudo vai ficar igual, tá? A única diferença são as operações comuns. Então, a controladora tem determinadas operações, a controlada tem outras operações, mas sempre com contas semelhantes, contas iguais, para ser mais preciso, né? E com padronização de procedimentos, para não ter divergência na hora de fazer a consolidação. Ok? Continuando, ele ainda fala para nós assim, olha, no item 4, né? Eu aqui. A natureza e extensão de qualquer restrição significativa, resultante de contratos de empréstimo ou exigência de órgãos reguladores, por exemplo, né, sobre a capacidade da controlada de transferir fundos para a controladora na forma de dividendos ou do pagamento de empréstimos ou adiantamentos. Então, o que acontece, né? A controladora, ela sempre vai estar verificando essa questão, né? Quando chega no momento de apuração de resultado, ela quer receber os seus dividendos. Então, ela já procura verificar toda a legislação, deixar tudo alinhadinho, né? Para que não haja nenhum tipo de restrição, né? Então, ou pelo menos que não seja tão significativa. E também tem a questão assim, às vezes a controladora, ela quer que a outra empresa, que é a controlada, pague se não tiver, vamos dizer assim, não tiver recurso para transferir o dividendo ou coisa semelhante, pague algum empréstimo, né, ou faça um adiantamento para ela. Às vezes é dessa forma que transfere-se renda, né, transfere-se dinheiro, transfere-se lucro, né, de uma empresa para outra. E isso tudo dentro da legislação, tá? Não pode fazer nada fora daquilo que geralmente é previsto na lei, né? Também temos que estar verificando um quadro evidenciando cronologicamente as mudanças na relação de propriedade da controladora sobre a controlada. Então, a partir do momento que a controladora começou a ter investimentos nessa empresa aí, tem que ir marcando, olha, ela tinha 48%, depois adquiriu mais tantas ações, passou a ter 49%, depois chegou a ter 50%, depois agora ela já tem 60% e assim por diante, ou mostrar que no início ela tinha uma influência significativa e depois foi crescendo a participação acionária até chegar num ponto de se tornar uma controladora, tá? E mostrar os efeitos, né? De repente, pode ter essa influência, esse controle pode ter causado algum efeito benéfico ou não em uma das empresas, né? E também mostrar o que aconteceu com o patrimônio líquido, sempre na controladora, tá? Sempre mostrando que essas alterações não resultaram na perda do controle, tá? Sempre tem que estar mostrando assim, que o controle da controladora sobre a controlada é sempre mantido, né? Porque se for uma empresa que está operando normal na bolsa, pode acontecer de haver flutuações. De repente a empresa expande o capital, né? E a empresa que é a controladora não compra a quantidade de ações que mantenha o seu controle, e aí pode cair a participação, né, vamos supor, de 52%, caiu para 50,01%. Mesmo assim, ela ainda é a controladora, mas ela reduziu a sua participação acionária. Então, precisa tomar cuidado para que isso não aconteça até um ponto dela perder o controle sobre a outra empresa, tá? E sempre quem controla essas coisas, muitas vezes é o financeiro, mas muitas vezes também é a contabilidade, tá? Porque às vezes eles trabalham em conjunto, né?
E tomar cuidado também com relação a qualquer ganho ou perda decorrente da perda do controle da controlada, reconhecido de acordo com o item 34 do CPC 36, que fala para nós, né? Primeiro, a parte do ganho ou perda decorrente do reconhecimento ao valor justo do investimento remanescente na ex-controlada, se houver, na data em que o controle foi perdido. Então, precisa verificar se houve, no momento que perdeu o controle, né, se houve ganho ou se houve perda por essa falta de controle aí, né, por deixar de controlar. E 2, a linha do item ou itens na demonstração de resultado em que o ganho ou a perda foi reconhecido, no caso de ele, né, não estar apresentado em uma linha separada na demonstração de resultado. Normalmente, quando se trata de controlador e controlada, sempre aparece uma linha específica falando sobre resultado de equivalência patrimonial na DRE. Então, quando você vê que tem isso aí, é porque existe uma relação de controlador e controlada. Então, sempre, normalmente os contadores deixam separado essa linha específica, né, uma receita normalmente, né, resultado de equivalência patrimonial, para poder colocar esse ganho que há na relação entre controlador e controlada. Eu acho que é isso. Isso, aí que beleza. Bom, eu sei que tem muita teoria, mas que nem eu prometi para vocês, né? E eu gosto de cumprir minhas promessas, né? Vamos falar da parte prática, né? Olha que belezinha. Então, vocês estão enxergando bem aí? Sim. Perfeito. Então, o que acontece aqui, né? Esse primeiro exercício, ele fala para nós, olha, a companhia A tem 100% do capital da companhia B. Então, ela tem todo o capital da companhia B. Então, o que acontece, né? Ele está falando para nós aqui, olha. Eu preciso estar fazendo a consolidação. Deixa eu até dar uma ajeitadinha aqui. Vou colocar para cá. Pronto. Então, ele fala para nós, olha, precisamos fazer a consolidação. Perfeito. Aí, ele vem e mostra para nós o seguinte, que o... Deixa eu ajeitar daqui. Pronto. Ele fala para nós, olha, caixa, dinheiro, tem 50 na companhia A, 50 na companhia B. Então, assim, o caixa é uma conta normal, não precisa se preocupar com nada, a não ser que tenha alguma operação, né, feita entre as companhias, que não é o caso, né? Mas fora isso aí, o que vai acontecer? Eu tenho que simplesmente que somar. Então, 50 no A, 50 na companhia B. Quanto que tem no consolidado? 100. Perfeito? Aí vem aqui, ó, contas a receber de B. Tá vendo aqui, ó? Aonde que está esse valor? Está na companhia A. Então está dizendo para nós assim, olha, a companhia A tem que receber um valor da companhia B. Então ele está mostrando para nós que existem algumas operações intercompanhias. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Contas a receber é conta do ativo, do passivo ou do PL? Pessoal, vocês têm que participar agora, hein? Vocês estão me ouvindo? Ana Beatriz, Ana Cláudia, Edivaldo, Maria Júlia. Então, professor, é do ativo Todo circulante. mundo está ouvindo? Sim. Então, olha, o que vai acontecer? Se é uma conta do ativo, ela tem saldo a débito ou a crédito? Débito. Débito.
Se eu quiser zerar essa conta, o que eu tenho que fazer? Fazer um lançamento de 100 a crédito, correto? Sim. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou eliminar. Deixa eu aproveitar já arrumar também aqui. Cá. Perfeito. Eu vou eliminar, então, o valor a crédito. Só um minuto para me ajeitar esse negócio. Beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tinha 100 a débito na companhia A, estou lançando 100 a crédito, então ficou 0. Então, não tem nada de contas a receber da companhia B. Estou consolidando. Agora, a companhia B também está mostrando para nós, olha, eu tenho um valor para receber da companhia A. Também é contas a receber, 80. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou eliminar esses 80. Ó. A crédito, 80, zerou. Perfeito? Aí vem outras contas a receber, ou seja, não é do A e nem é do B, é de outras empresas. Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente somar. Eu vou pegar o 250 mais o 170. Deu 420. Perfeito? Aí vem aqui, ó, investimentos em B. A companhia A está mostrando para nós, olha, eu tenho R$600 de investimento na companhia B. Perfeito? Então, o que acontece com esses R$600? Ele é uma conta do ativo e está na companhia A. Eu preciso zerar também esse valor. Por quê? Esse valor do investimento não pode ser consolidado. Eu venho aqui e lanço a crédito. Zerei. Imobilizado. Se não tiver nenhuma especificação, ou seja, né, cada empresa comprou o seu imobilizado normal, eu só vou somar. Então eu tenho 1.000 na companhia A, 500 na B. 1.500. E aí, o total, né? O que vai acontecer? Aqui eu só vou verificar quanto tem. Então, olha, 600, 780 e vou somar, desculpa, e vou somar aqui, né? Então, 1.500, 420 e 100. 2020. Fechei a consolidação do ativo. Então, não é pegar 2.000 mais 800 para dar 2.800 aqui, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, 2.800 menos 780, vai dar 2020, não vai? Vai ser isso? Isso. É isso mesmo. Então, perfeito. Está feito a consolidação do A. Desculpa, do ativo. Aí vamos fazer a consolidação do passivo. Mesma coisa, olha. Ele está mostrando para nós, olha, está marcando aqui que tem contas a pagar de A e é na companhia B. Então, se contas a pagar, conta do passivo, tem um saldo de 100 a crédito, como é que eu zero esse saldo? Eu vou lançar 100 a débito. Porque são operações entre as duas empresas e eu não posso deixar isso na consolidação. Contas a pagar de B. Na companhia A, mesma coisa, eu venho aqui e lanço 80 em débito e 0 aqui, ó. Aí vem aqui outras contas a pagar. Outras contas, não tem nada a ver nem com a empresa A nem com a empresa B, é só somar. 220. E aqui vem o gato. Prestem atenção. Quando você consolida o PL de duas empresas ou de um grupo empresarial, o que vai acontecer? Você sempre vai conservar apenas o PL da controladora. Você não pode pegar o PL das outras empresas. Ficou claro isso?
Então, vou repetir de novo. Quando você estiver consolidando o balanço de uma empresa, né, ou de duas empresas, ou várias empresas, né, então, uma é a controladora. Só prevalece o patrimônio líquido da controladora. Os demais PLs você não pode somar. Então, o que eu faço aqui? Ó? Esse PL de 600, que é da companhia B, ele tem que ser eliminado. PL, saldo a crédito, patrimônio líquido, saldo a crédito, né? Lanço 600 e aqui vai ficar apenas o valor da companhia A. Então, 1.800. Aí aqui eu vou somar, né? 600 mais 100 mais 80, 780. E aqui eu vou somar também. 1.800 mais 220. 2020. Total do ativo, total do passivo. Vai lá, galera. Comentários. Professor, o PL, independente se ele for maior do que o da controlada, não considera? Independente, maior, menor, Você nada? nunca vai pegar o PL da controlada. Você só vai poder utilizar o PL da controladora. Só. É a Certo. regrinha. Tá Tá. bom? Então eu quero que vocês percebam assim, olha. Nós eliminamos operações entre companhias. Tá aqui, ó. O investimento da controladora na controlada, que é esse aqui, ó. Também no passivo nós fizemos a mesma coisa, ó. Operações entre companhias foram eliminadas. E o PL especificamente da controlada, que é esse aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então, professor, para eliminação tem que ser uma conta específica de cada companhia, certo? Isso, no caso aqui, né? Se você fala assim, operações entre companhias, ele sempre vai falar, olha, eu tenho algum valor a receber da empresa B, quando você olhar, o valor está na empresa A. Então, a empresa A, que é a controladora, tem R$ 100 para receber da companhia B. Opa, isso é uma operação entre companhias, eu tenho que eliminar. A mesma coisa aqui, ó. A companhia B está dizendo que ela tem R$ 80 de contas a receber da companhia A. É operações entre companhias, eu preciso eliminar. Certo, tá bom. Tudo bem? E os demais que não falaram nada, tá todo mundo dormindo, foram jantar, o que foi que aconteceu? Eu tô Ninguém aqui falou nada? com a áudio Estou aqui. aqui. Sim, mas vocês não vão falar nada? Todo mundo entendeu tudo? Professor, está me ouvindo? Tô. Eu estou como ouvinte hoje, Ouvinte, por quê? porque hoje eu estou só aprendendo. Sei. Maria Júlia, tudo belezinha aí? Ô, professora, eu fiquei com uma dúvida no passivo, Vamos lá. nesse passivo, né? Contas a pagar da B. Se ele está usando R$ 80, na eliminação ele não tinha que estar no crédito ao invés do débito? Não, não, não. Ó. Você tem que lembrar que nós estamos falando do passivo das duas empresas. Ah, aqui você. Peraí. Não, não, não. É que assim, é que você tá achando estranho porque aqui, ó, é a coluna. Essa coluna aqui é ativo e passivo, ó. O passivo tá aqui, começa aqui e vai até aqui. E da B é as duas, essa coluna inteirinha tem ativo e tem passivo, é só isso. Sim. Então tá meio estranho só pela visualização, né? Mas precisa lembrar, esse 80 é crédito, esse 100 é crédito. Ah, tá, entendi. É, porque ficou, eu também bati o olho, também achei meio estranho, mas daí não é isso. É porque essa empresa, a primeira coluna é da empresa A, a segunda coluna é da empresa B. Ah, tá, agora eu entendi. Beleza? Beleza. Mas assim, não é tão complicado. Vocês viram que deu para fazer numa boa, tranquilinho, sem estresse, sem nada, né? Sim. Precisa sempre lembrar também, gente, assim,
De repente você vai fazer a prova de suficiência lá do CFC, ou vai fazer um teste. De repente um testezinho desse aqui, ó, um simplesinho, fala assim, ó, consolida esse balanço. Então, você tem que ter na cabeça que operações entre as empresas têm que ser eliminadas, o investimento da controladora na sua controlada tem que ser eliminado e o PL da controlada tem que ser eliminado. Basicamente é isso que acontece quando a gente faz a consolidação. Vamos ver então se vocês entenderam bem, ó. Agora o bicho vai pegar, hein? Vamos ver isso aqui? A companhia A tem 70% no capital da companhia B. 70%. Ela não tem o valor total do capital, hein? Então ela não é dona de todo o PL da empresa. Ixi, agora pegou, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Quando você vem com esses papos que tá moleza, é aí que a gente tem que chorar. Ah, vai, Ana, você já chora o tempo todo. Devia ter uma faculdade de carpideira, né? Não seria bom? Mas, professor, é sempre assim, você fala, moleza. Só que aí a gente tem que esperar mais um pouco, porque aí vem a chibata final. Imagina. Vocês reclamam de barriga cheia, viu? Essa é a nossa Ana. Pois é. Então vamos lá, olha. Mesma coisa que eu recomendei no primeiro exercício. A única diferença, o único cuidado que tem que ter aqui é o seguinte. Ele está dizendo, olha, não é 100% do capital, é 70%. 70% já está dizendo, olha, controladora, controlada, porque 70% do capital você manda e desmanda na empresa, não é isso? Só tem que tomar cuidado na hora de mexer com o capital, com o PL da controladora, da controlada, desculpa, para ver se está tirando o valor correto. Então vamos lá. Que nem eu falei, caixa, tem algum problema o caixa? Não, né? Então eu vou pegar e somar o valor, ó. Bem aqui, 500, 200 mais 500, 700. Beleza. Aí ele fala para nós, olha, investimentos em B. Então, a companhia A investiu R$ 1.050 na companhia B. E eu preciso eliminar isso. Então, se o investimento é ativo, saldo a débito, eu venho aqui e lanço a crédito 1.050. Beleza, ó. Zerei. Imobilizado. Não tem nada explicando, nada dizendo que uma empresa comprou da outra. Então eu venho aqui e somo, ó, 3.500. Total, só tem aqui 1.050. E aqui? 4.200, né? Alguma dúvida no ativo? Não. Tranquilo, né? No passivo, contas a pagar, está especificando que tem alguma operação entre A e B aqui? Não. Olha Não. aqui, ó. Não tem, né? Então eu venho aqui e coloco, ó, 2.200, que é a somatória do contas a pagar do A e do B. Perfeito? Agora vem o grande lance, ó. Aqui vem o cuidado. Quanto que é 70% de 1.500? Divaldo, faz a conta que você é contador. 1.050. 1.050. Então percebam que é exatamente o valor do investimento aqui, ó. Então o que acontece? Eu tenho que tirar 1.050. Então é só lembrar aqui, ó, PL é 1.500, só que eu não vou tirar tudo. Por quê? Eu só posso tirar 70%. PL tem saldo a débito, não é isso?
tem saldo a crédito, desculpa. E aí eu vou tirar 1.050 aqui, ó. 1.050. E vou somar agora esse aqui, né? Então, eu posso fazer assim, ó. 1.550 mais 1.500, que deu 3.050, menos 1.050, né? Que é o que eu preciso descontar. Então, deu 2.000. Perfeito? Aí, o que eu vou fazer? Totalizar. Só tive um lançamento de 1.050 a débito, não é isso? O totalzinho aqui também deu 1.050, se quiserem colocar. E o total aqui, 2.200. Olha que facinho. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. No primeiro exemplo, foi considerado só o PL da controladora, porque ela tinha 100%. De investimento na companhia B, que é a controlada. Então você Ah, elimina certo. todo o PL. Agora, se não for 100%, você vai ter que eliminar apenas a porcentagem que ela tem. Ah, tá bom. Tá bom? Ó, vou mostrar de novo aqui, ó. Aqui tá dizendo, ó. A companhia A tem participação de 100% no capital da companhia B. Então, significa que eu tenho que eliminar 100% do PL da companhia B. Tudo bem? Agora, no segundo exercício, já não é mais 100%. É 70%. Então, o que eu fiz? Eu tirei o investimento, que é o que precisava fazer, e tirei 70% de 1.500 do capital, do PL da companhia B, que é 1.050. E aí, difícil? Quer a verdade ou quer ouvir o que você quer ouvir? Não, eu quero a verdade, né? É difícil. Ah, difícil nada, Eu vai. não achei difícil, não, professor. Só esse PL que dá um pouco de confusão. Se você não prestar atenção, você acaba se confundindo. Isso, você tem que Mas, em sempre. sentido, ele é simples. Então, mas você tem que sempre olhar aqui. Qual é a porcentagem do capital que a controladora tem sobre a controlada? É aí que você vai trabalhar quanto do PL você vai eliminar. Se é 100%, é todo. Se for 80%, é 80%. 70%, 65%, assim vai. Mas não é difícil, não. Ó, vamos ver mais um aqui, ó. De novo, companhia A, ela tem 100% no capital da companhia B. Tá? E, detalhe, não há operações nem saldos entre as companhias. Olha, já está bem clarinho, né? Ó, além de ter 100% do capital, não tem operações entre a companhia A e a companhia B. Ou seja, tudo que vocês estão vendo no seu investimento e o PL da companhia B, tudo pode ser somado. Vamos ver aqui, ó. O primeiro, então, dá 1.300, não é isso? Que é o caixa. Isso. Sumiu o negócio aqui. Pera aí. Ficou meio estranho isso aqui. Pronto. Então, 1.300. O segundo item, ele fala para nós que é clientes, ou seja, valores a receber dos clientes. Só que esses clientes são terceiros, não tem nada a ver com companhia A, companhia B. Então é só somar 1.000 mais 1.200. Aí vem a questão, ó, investimento em B. Então aqui eu preciso eliminar, ó, 3.440. Então, o que acontece? Esse valor aqui está a débito no ativo, né? Eu venho aqui e lanço a crédito. Opa. Para poder fazer a eliminação. E aqui fica 0. Tá? Mesma coisa no imobilizado, ó. Não está especificando nada, então eu vou pegar 2.000 mais 3.000. 5.000. E fecho
com a somatória, né? 578, 8.500. É isso? E aqui, 3.440. Perfeito? Aqui, contas a pagar. Terceiros, ou seja, eu devo para outras empresas. Então, eu vou pegar os 2.800 mais o 700, que dá 3.500. Ok? E o que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho 100%, eu vou eliminar o PL e vou conservar apenas o PL da companhia A. 440. Aí vocês vão falar, mas não bateu. Calma. Tem um detalhe, né? Tem a DRE. Esse tem um pouquinho mais de coisa para verificar. Então, vamos olhar a DRE do mesmo exercício, tá? Não pensa que é outro, não, ó. Deixa eu até diminuir um trisquinho só para poder enxergar os dois. Pronto, já dá para enxergar os dois. Então, o que eu tenho que fazer? A DRE é a mesma coisa, olha. Então, eu venho aqui e somo, né? Olha. Quanto que é o... Deixa eu arrumar de novo isso aqui. Pronto. Já arrumei ali. Então, aqui eu vou somar as vendas, né? 8.000 mais 5.000, 13.000. Perfeito? Custo. É só somar. 3.700 mais 3.000. Então, aqui vai dar 6.700. Negativo. Quanto que é o lucro? É só fazer 13.000 menos 6.700. Dá 6.300. Aí você pode somar também, ó. 4.300 mais 2.000. Não deu 6.300? Mesma coisa? Não deu a mesma coisa? Sim. Sim. Beleza. Aí vem aqui, né? Despesas. Eu vou pegar o 1.800 mais o 1.500. Então, despesa 3.300. Aí vem a questão, né? Olha, receita de equivalência patrimonial. Aonde está a receita? Está na companhia A. Por quê? Porque a companhia A investiu na B e ela sempre tem receita sobre o lucro. Olha que beleza. Como é 100%, 100% do lucro pode vir para ela, né? Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o lucro, a receita da equivalência patrimonial não pode ser considerada, né? Então é só lembrar, ó, receita é débito, ou receita é crédito, desculpa. Para zerar eu tenho que lançar a débito. Então aqui eu zerei a receita da equivalência patrimonial. Beleza? E aí o que eu vou fazer? 6.300, que é o resultado do lucro bruto, né? Menos total das despesas, 3.300. E por o resultado aqui, ó, 3.000. Aí vem a questão. Sempre quando você fizer a consolidação da DRE, o lucro final sempre vai ser igual ao lucro da controladora. Se a controladora deu um lucro de R$ 3.000, pode observar que é o mesmo lucro que vai dar aqui, ó, R$ 3.000.
Só um minuto. Peraí. Aqui tem um macetezinho só que eu precisava relembrar. Então, vamos lá. Aqui o que aconteceu? Nós tínhamos aqui, ó, 3.440, que foi um investimento feito na empresa A, que a empresa A fez na empresa B. Eu eliminei. Quando chegou aqui, eu tenho a questão do resultado, né? Aqui dentro está o capital e está também reservas. Então, o que aconteceu aqui? O PL da companhia B, ele está maior, né? Ele está 4.300. Então, ele não poderia ser tão alto assim. Mas por quê? Ele também tem aqui o resultado que foi apurado aqui, na DRE. Então, na realidade, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar o valor de 3.440, que é o valor do investimento que foi feito aqui da companhia A na companhia B. Na Cláudia caiu. Então, retificando aqui, ó. Eu vou tirar 3.440. 3.440. Esse é o valor do investimento, é ele que eu tenho que tirar. E aí o que vai acontecer? Quando eu somar aqui, ixi, deu erro, deu tchutchu aqui. Eu vou ter que revisar esse exercício, que ele está com algum erro, que eu não consegui pegar de pronto, assim, de bater o olho. Deixa eu ver se eu somei alguma coisa errada. Não. 800.500. Não. Tem um erro. Também pode ser que tenha um erro, também não vou me arriscar. Vocês podiam tentar fazer esse aqui, ó. Ele vai dar um trabalhinho para fazer, para elaborar, mas esse aqui só tem o balanço, esse aqui eu sei que não vai ter erro nenhum. Não tem o PE, não tem a DRE. Isso.
até confirmar para ver se não tem. Ah, não tem. Ai, ai. Não, melhor não me arriscar. DRE, vou ter que revisar todos que tem DRE. O senhor vai mandar para nós eles depois da revisão? Sim, vou mandar. Eu vou mandar, inclusive, já resolvido o 1 e o 2, né? Sim. E depois, quando eu repassar isso aí, eu já mando para vocês. O que eu precisava estar comentando com vocês? Semana que vem, não sei se vocês perceberam hoje, né? Quando eu estava explicando lá a apostila, né? Eu já procurei dividir, estruturar os nossos módulos, né, de uma maneira que a unidade 3 e a unidade 4 não fosse muito extensa, né, porque eu sabia que esse bimestre era mais curto. Então, assim, olha, a unidade 4, né, que vai falar que é o último módulo, né, no caso de contabilidade avançada, ele vai falar sobre reestruturação societária, né, que é a transformação, cisão, incorporação, né, fusão. E além disso aqui, acho que não tem mais nada, se eu não me engano. Só fala separadinho, bonitinho, cada uma das operações, né? Depois nós temos isso, exatamente. O último módulo, a última unidade é só sobre essas operações aí. Então, o que acontece aqui para a gente poder organizar o nosso pensamento, né? Semana que vem, eu já tinha até alertado vocês, é dia 2 de novembro. Então não temos aula, né? É feriado. Então no dia 9, antes disso eu já mando os exercícios para vocês já revisado, né? E aí, dia 9 eu vou fazer essa correção ou fazer mais alguns exercícios de consolidação para vocês entenderem melhor. E vou falar das reestruturações societárias, tá? Por quê? Se eu não me engano, dia 16 vocês têm que fazer prova de... É proficiência? Acho que é isso. Isso. Proficiência, não é isso? É. Então, e daí eu acho que é assim, dia 23 eu acho que é prova das disciplinas interativas, depois já começa as nossas provas e tal. Então, assim, não vai ter nenhuma questão muito cheia de cálculos, essas coisas assim. Eu vou ter que trabalhar mais com questões de múltipla escolha de uma maneira um pouco mais suave, né? Senão não vai dar para vocês fazerem prova com muita questão elaborada, né? Então já tem até aqui uns exemplos, né? Ó. Aqui nessa última partezinha da apostila tem uns exemplos aí para a gente poder estar entendendo isso. E procurem não faltar, então, a semana que vem não, porque a semana que vem é feriado, mas na próxima aula, que daí eu já completo essa explicação e já passo para a última etapa, né? Que é essa reestruturação societária, e aí a gente completa tudo que precisa de contabilidade avançada, né? E o que acontece também? Eu não estou puxando muito em contabilidade avançada, por quê? Práticas 3 tem algumas coisas que trabalham em conjunto, como é o caso que eu estou falando, né? Por exemplo, você fala assim, a questão de consolidação, né? Se você está trabalhando em empresas do mesmo grupo, mesmo conglomerado, você vai utilizar o mesmo software de contabilidade e vai usar o mesmo plano de contas. Aí, para fazer a consolidação, é muito mais rápido, muito mais fácil, porque você vai pegar o balanço já prontinho da empresa que é a controladora, da controlada, e fazer só a somatória e eliminar alguma operação que porventura tenha entre uma e outra, tá? E o investimento e o PL, acabou. É isso que você vai fazer e consolidar. E a DRE também eu vou revisar e depois eu já explico direitinho na próxima aula, dia 9 de novembro, né? Para não ter problema. E fechamos dia 9, provavelmente a gente já fecha todinha o conteúdo, tá? E conforme for, eu peço alguma coisa. Se eu ver que está tudo facinho de fazer, eu peço um exercício valendo nota. Beleza? Se eu achar que não dá, eu vou mandar alguma coisa para vocês responderem para mim, nem que seja de múltipla escolha, para poder computar a nota, porque eu preciso lançar depois a pontuação de sala de aula.
Combinado? Todo mundo respondeu avaliar, né? Todo Sim. mundo que está presente Sim. aqui na aula de hoje, né? Sim. O restante, Professor, eu respondi pelo smartphone. não tem problema Tem nenhum. problema, né? Seu nome não está aparecendo na listagem que mandaram para mim hoje, então tá bom. Ah, então beleza. Beleza? Ô, Gente, professor, fala. você pode voltar lá no exercício rapidinho? Dos primeiros que você... Voltar em qual deles? Esse é o 1. Pode ser esse. Pode ser. Por exemplo, então, no contas a receber B, então está dizendo para mim que eu tenho a receber da CIAB o valor de R$100. Isso, Como já está? a empresa A, tá vendo aqui em cima, ó? A empresa Isso, A, que é a controladora, tem que certo? receber R$100 da empresa B. Isso, mas como esses R$100 já está na A, na coluna da A, então eu vou creditar da B, é isso? Não, você vai acreditar, não é da B especificamente. Pensa assim, você está trabalhando com as duas empresas juntas agora, porque a consolidação, o pressuposto é esse, né? Você trabalha as duas empresas juntas. Então você vai acreditar o valor que você quer eliminar, que no caso é esses R$100 de A. Tanto é que você vai ver aqui, ó, esse 80 da companhia B, que é o contas a receber que ela tem da A, eu estou acreditando também, ó, na parte de eliminações. Eliminações é só para a gente poder saber o que você descartou, o que você tirou da consolidação. Vamos dizer assim, é o que a gente costuma chamar de papel de trabalho, né? Memória de cálculo, papel de trabalho, por quê? Quando você monta a demonstração consolidada, as pessoas não vão ver isso aqui. Essa parte de eliminações, não. Ela vai ver só o consolidado. Agora, se surgir alguma dúvida, se alguém quiser questionar alguma coisa, você tem que ter um documento aonde você possa olhar e falar, não, olha, eu eliminei porque eram operações entre companhias. Eliminei aqui o investimento, né, que é necessário, a lei exige, e eliminei o PL porque a A possui 100% do capital da B. Então, eu posso eliminar o 100%, todinho o valor. Tá? É isso. Tá, entendi. Beleza? Beleza. Então é isso aí, gente. O que eu precisava falar para vocês, já terminamos a unidade 3. Eu peço que vocês entrem lá em contabilidade avançada, no AVA, que é... Deixa eu ver se o meu AVA está aqui. Tá. Só para a gente poder relembrar vocês, né, olha, contabilidade avançada. É rapidinho, não dói nada, tá? Eu sei que é bem rápido, que não precisa ficar com muita história, né? E vai até o final do AVA, ó. O meu AVA tá abrindo aqui. Só porque eu falei, ele demora. Aqui. Então, o que eu quero olhar aqui, ó? Eu quero vir aqui na parte do AVA, olhar até o final, até a última unidade aqui, ó. Aqui já é a unidade 3, aqui começa 3, 4, né? Então eu tenho que olhar aqui e ver que todos os quadradinhos aqui estão preenchidos, ou seja, estão com ok, com joinha lá, por quê? É para saber que vocês passaram por todos eles, ó. A maior parte de vocês parou no final do módulo 2, então agora é a hora de vocês entrarem e acessar 3 e 4 até o final. Então não pode esquecer, ó, todos os alunos que fazem a disciplina, acessando o AVA e passando, né? Porque como não tem nenhum exercício específico para ser feito, e como nós estamos fazendo todo o procedimento aqui na gravação da aula e os exercícios corrigidos em aula e tudo mais, por favor, só verifiquem todos os pré-aula, aula e pós-aula, para poder ficar tudo ok, beleza? E não deixe isso para o final, não. Assim que vocês puderem, já entra e já vai passando em todas as unidades, em todas as pré-aulas, aulas e pós-aula, para poder configurar 100% até o final da unidade 4. Beleza? Beleza. E Tá bom, professor. eu vou estar lançando, então, eu tinha falado 500 pontos. Deixa eu parar a gravação aqui, mas não fujam não, tá?